fica aqui comigo, porque agora a gente vai conversar, conforme prometido, com a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD. Na semana que vem, como eu disse, os parlamentares voltam a se reunir para definir o cronograma de trabalhos e a senadora já está preocupada com isso, está aqui conosco e a Marina lhe faz a primeira pergunta. Senadora, obrigada pela sua participação. A senadora é jornalista, ela vai entender minha pergunta. Bom dia. Eu queria saber se já pode adiantar alguma coisa, senadora, desse plano de trabalho da semana que vem. O que está no seu horizonte aí? Primeiramente, Marina, bom dia, te cumprimentar a Cecília, sempre bom aqui estar conversando com vocês. Marina, desde que eu recebi a missão ontem, não é, pelo presidente Arthur Maia, de ser relatora desta comissão, eu já, na verdade, comecei a me debruçar, sobretudo sobre os requerimentos que foram, inclusive, protocolados ontem. Até o final da tarde já havia no protocolo da comissão 54 requerimentos, os requerimentos mais variados, uma solicitação de informações, compartilhamento de dados, convocações. Então, eu já fiz um levantamento aí desses requerimentos que foram protocolados e já iniciei, eu diria assim, não é, um rascunho do que será, de fato, o nosso plano de trabalho, que será não apenas com a minha mão, mas na construção de várias mãos aí dentro do plenário, dentro desse colegiado. A nossa ideia, sobretudo, aí é fazer um plano de trabalho inicial, que naturalmente, até pelo tempo desta comissão de 180 dias, esse plano de trabalho naturalmente sofrerá ao longo desse período, não é? Mais contribuições, porque ela não é em si engessada, ela é apenas um ponto inicial que nós precisamos neste primeiro momento. Então, a gente vai estar aí naturalmente também fazendo essas convocações, já estamos inclusive elencando aí os nomes que nós compreendemos que devem ser apresentados logo nesta primeira rodada. Ao mesmo tempo também o compartilhamento de dados, que é muito importante. Nós já temos hoje, Marina, já algumas investigações em curso no âmbito, por exemplo, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos a CPI de Brasília, da Câmara Distrital, que já vem também fazendo trabalho, já tem uma série de informações. E aí nós vamos buscar essas informações, as que forem sigilosas, nós submeteremos aos critérios que são estabelecidos pelo regimento comum e, a partir dessas informações, trabalhar de uma forma muito intensa. Não consigo, neste exato momento, já te dar uma antecipação em relação a nomes. Como eu disse, estou construindo com os colegas, até porque, no meu entendimento, eu sempre, como é a minha trajetória de vida, é do diálogo, da conversa, do entendimento, e o meu entendimento neste momento da comissão é fazer um plano de trabalho que minimamente atenda aí o que o colegiado, em sua maioria, quer, mas também, é claro, sem deixar de lado, ouvindo a minoria, a oposição desse colegiado. De forma que, nesta primeira rodada, eu estou nessa construção, junto com a consultoria do Senado Federal e junto com a minha consultoria, que já vem, na verdade, trabalhando comigo. Senadora, ontem a senhora foi bem enfática e mencionou em focar nos financiadores dos atos golpistas, né? Mas, como a senhora disse, há uma série de outras investigações em curso, enfim, pessoas sendo ouvidas. E eu queria saber no que a senhora acha que a CPI pode avançar, que a Polícia Federal, por exemplo, ainda não tenha feito com relação à lesa pátria, porque já teve até operação indo atrás de pessoas associadas ao financiamento do que aconteceu. Esse, na verdade, é o ponto fundamental. O que acontece? Nós temos 3 áreas, eu diria assim, né? Os financiadores, os autores intelectuais dessa tentativa de golpe e, ao mesmo tempo, também um terceiro, que são os executores, que eles são, hoje, já de conhecimento público, né? Nós temos aí já centenas de indiciados, inclusive também de presos. Então, essa primeira parte, a gente viu aí o trabalho da Polícia Ostensiva de uma forma até muito rápida. Ao mesmo tempo também, o financiamento desse ato, ele ocorreu não em pequena escala. É muito claro isso, basta você ver e acompanhar o que ocorreu. A gente vê que os acampamentos que tiveram, num primeiro momento, subsidiando aí esse primeiro momento, de fato,
dessa manifestação, eu não diria nem dessa manifestação, mas desses atos, né, que ocorreram, eles vinham tendo um investimento significativo. Não eram acampamentos simples, era acampamento que contava com gerador de energia elétrica, era acampamento que contava com uma estrutura de atendimento para além da subsistência no acampamento, para além da água, para além da comida, havia inclusive outras atividades até de lazer nesse equipamento, até de, por exemplo, de massagem, né? São informações que, na verdade, a gente já tem. Então, houve um financiamento, claro, a estrutura que estava em torno é uma estrutura muito grande. Cecília e Marina, vejam, quando a gente faz um acampamento pequeno, você para você ir em determinado lugar, você tem um custo muito alto. Imagina o que foi esse acampamento durante aí, desde o final de outubro, não é, de novembro, logo depois do processo de eleição, novembro, dezembro e ainda esses dias do mês de janeiro. Então, teve um financiamento claro e a gente precisa saber quem foi que financiou. Se não houvesse esse dinheiro para custear, não teria, de fato, os acampamentos. E a gente precisa entender financiamento privado apenas, financiamento público, desvio de recurso público para também chegar nesse acampamento, são respostas que a gente precisa ter. E, ao mesmo tempo, também o planejamento da ação. Não foi um planejamento amador. Veja que havia todo um critério para que chegasse, derrubasse, por exemplo, ali a estrutura de vidro, não é? O acesso nos prédios, como se deu. No Palácio do Planalto chegaram, inclusive, a salas onde havia armamento, subiram em salas que têm uma estrutura muito restrita para se chegar até elas, inclusive com a obstrução dessas portas que ocorreu. Então, assim, a entrada, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, ela ocorreu, inclusive, utilizando ali mangueiras de água, né, para debelar o gás lacrimogêneo, ou seja, eles sabiam que o gás poderia ser utilizado e para isso teria que utilizar a água. Então, quem informou isso? Uma pessoa simples não tem esse conhecimento. Já há informações, por exemplo, de como essas vidraças foram derrubadas, com a possibilidade de terem utilizado aquelas esferas, né, metálicas. Então, houve um planejamento muito minucioso disso, até basta ver, não precisa nem investigar, basta ver as imagens que estão hoje diante de nós. Então, a gente precisa chegar de fato nisso. A Polícia Federal já tem um trabalho em curso, algumas delas a gente não tem informação. Quando a gente tiver o compartilhamento desses dados, que a gente precisa ter de forma muito rápida, inclusive, a gente terá, inclusive, um ponto importante, é o ponto de partida, onde a gente não vai investigar o que já foi investigado, a gente vai pegar de onde investigou para frente. Agora, uma coisa muito importante, Cecília, uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um caráter da transparência de forma muito intensa. As oitivas, elas ocorrem de forma aberta. A população participa, né? As redes sociais têm um papel muito preponderante. Eu estive na CPI da pandemia e a gente recebeu informações ali online, na bancada dos trabalhos. Eu, às vezes, fazendo uma pergunta, no meio de uma pergunta, um internauta mandava um questionamento ou um documento que eu fazia o questionamento ali de forma imediata e a gente via a veracidade das informações. Então, a presença do país como um todo também nessa comissão, ela vai ser muito fundamental. Então, eu estou muito certa de que teremos fatos muito fortes que chegarão até nós nos próximos dias, seja pelas quebras dos sigilos, seja pelos mandados de busca e apreensão, né? Seja pelas oitivas que nós faremos, seja pelo compartilhamento de dados que nos darão subsídio, mas o fato é que a Comissão Parlamentar de CPMI, que é essa comissão mista, né, dará uma contribuição importante e respostas a perguntas que ainda não foram respondidas para o país. Senadora, a senhora falou em tentativa de golpe. Aí houve uma reação de alguns parlamentares dizendo que não poderia dizer isso no início, na largada dos trabalhos, cobrando isenção e também uma tentativa de boicote a seu nome como relatora por conta da sua proximidade com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Queria saber como é que a senhora achou, como é que a senhora avaliou essa repercussão toda. Primeiramente, sobre a questão do meu nome, não é, que tem uma ligação com o Flávio. Se a gente for colocar isso como um critério para não participar de uma comissão parlamentar de inquérito, a gente vai ter que
fechar as portas do Congresso Nacional, porque todos os integrantes do Congresso Nacional têm relação política. A gente é a representação política desse país. Então, eu sou maranhense. Se o Flávio Dino é do Maranhão, naturalmente eu tenho proximidade com ele. Mas o Flávio Dino, ele tem e sabe que eu também tenho total autonomia e independência para que nós possamos fazer o trabalho sem nenhum tipo de dificuldade. É claro que os senadores tentam, inclusive, implantar uma narrativa, não é? De que eu teria, por exemplo, o impedimento de estar na condução como relatora desse trabalho. Mas eu recebi até como algo, digamos, natural de quem quer tumultuar e quer criar um clima dentro da comissão. Então, eles poderão fazer essas buscas, mas eu tenho plena convicção que não terá efetividade. Serão, na verdade, buscas inócuas, eu posso afirmar, porque seria inconstitucional eu ser impedida por ter relação política com quem quer que seja, já que eu sou de uma casa política. O outro ponto, ainda sobre narrativas, quando a gente coloca que houve uma possível tentativa de golpe, eu estou colocando em cima dos fatos que foram apresentados até o presente momento. Se a gente faz um levantamento, até na perspectiva da ciência política, você vai ver que todo o processo anterior para a implantação de um golpe, eles não fazem uma manifestação em frente de outros lugares, eles não fazem manifestações em frente de empresas ou em frente de quem quer que seja, vai para a sede dos poderes. E foi o que aconteceu. Veja, houve uma invasão dos prédios dos 3 poderes da República do país. O que aconteceu, por exemplo, no Capitólio, nos Estados Unidos, houve uma invasão à sede dos poderes. O que houve muito mais lá atrás, se você vai rememorar um pouco da história política mundial, lá atrás, ainda nos tempos do Hitler, por exemplo, queimaram o parlamento. Ou seja, um golpe ele é precedido por um ataque à sede de poderes. Isso é um rito normal de quem tenta dar um golpe de Estado. Então, quando a gente afirma isso, eu não estou falando de forma aleatória, estou falando em cima de fatos que estão diante de nós. Eu estou falando em cima de situações que nos levam a crer que há, de fato, essa possibilidade. Agora, nós temos um processo em curso, nós estamos levantando todos os dados. De posse desses dados, o nosso relatório será um relatório robusto, um relatório conclusivo, que será subsidiado de provas concretas. Não haverá apenas uma situação, nem apenas das oitivas. As oitivas, elas são uma prova também muito importante, mas nós temos documentos que serão levantados e que estarão subsidiando esse relatório que será apresentado. Então, eu tenho plena tranquilidade, eles tentam criar um fato, que se tem uma pré-narrativa, mas eles apresentam uma narrativa deles, até tentando fazer vítima, não é? Ou melhor, fazer culpado a vítima, ou seja, é uma situação que de fato nós não vamos admitir. E também, Cecília e Marina, nessa luta de implantação de uma narrativa, é algo que a gente não vai, a partir disso, desviar o nosso foco. Nós temos um foco muito claro em relação ao processo da investigação e a gente não vai desviar, de fato, desse ponto. Senadora Elisiane Gama, relatora dessa CPMI, que está todo mundo de olho, muito obrigada pela participação, um bom descanso nesse fim de semana, se possível, e sucesso no trabalho. Muito obrigada. Não sei se vai ser muito possível descanso, mas obrigada pela torcida. Obrigada, senadora. Marina, um beijo para você, até já. Vamos para o nosso último intervalo.